Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara de Rio Preto. Está começando mais um Câmara Recebe. E o nosso bate-papo de hoje é com o diretor legislativo da Câmara, o Flávio Rossi. E o nosso bate-papo, o motivo do Flávio estar aqui, nós vamos falar de um dos projetos mais importantes em tramitação aqui no Legislativo, que é o que dispõe sobre a gestão documental e acesso à informação, aos documentos produzidos e guardados aqui pela Câmara. Flávio, obrigado pela tua presença. Queria que você falasse para a gente o objetivo desse projeto, para que todos possam entender quais são aí os fins que justificam a apresentação desse projeto. Olá, Alexandre. Olá a todos. Alexandre, a gestão documental, ela está em ênfase, inclusive, justamente para a preservação de todo o conteúdo que é gerado pelo poder público, porque nas empresas privadas elas já têm por hábito, e aí cada uma tem a sua gestão, de como que elas vão armazenar os seus documentos e como elas vão tratar esses documentos, de que forma ela vai disponibilizar, para quem vai disponibilizar. Como o poder público tem uma gestão diferente, você tem diversas gamas de variações entre legislativo, executivo, judiciário, empresa pública, autarquia, são gerados documentos de tipos diferentes. E precisa, é claro, precisou, é claro, de uma legislação federal que foi dada pelo Conselho Nacional de Arquivo, pelo CONARC, a respeito de como você vai tratar essa informação. De que jeito, como é que você tem que arquivar, como é que você tem que disponibilizar, por quanto tempo você tem que guardar essa documentação, o que é passível de descarte, o que não é passível de descarte. E o que tem acontecido é o seguinte: existe um Sistema Nacional de Arquivos, que é o SINAR. O SINAR já obrigou as câmaras municipais, as prefeituras municipais, dentre os órgãos públicos, a terem a sua gestão documental. A Câmara de São José do Rio Preto, então, hoje, ela não está em acordo justamente com essa legislação. Ela participa, porque ela se enquadra dentre os órgãos públicos que precisam de gestão documental, mas ela não tem isso fixado, não tem isso determinado, normatizado, disciplinado. Então, nós precisamos fazer o quê? Implementar a gestão documental, já que o Conselho Setorial de Gestão de Documentos já existe, já está trabalhando para isso, é o tutor desse processo. Então, mas você não pode simplesmente falar, tudo bem, então já está implementado na Câmara Municipal. Não são assim que as coisas funcionam. Nós precisamos, já existe um projeto de resolução em trâmite na Casa que disciplina isso. Olha, vai implementar a gestão documental. Essa gestão documental vai ser dessa forma, quem cuida disso é assim, as pessoas que vão tecer considerações a respeito dos documentos é a diretoria jurídica, é a comissão setorial de documentos, quem é responsável pela organização, eliminação ou disponibilização, digitalização, não importa, é a mesa diretora da Câmara, então vai disciplinar quem vai fazer o quê. A parte mais importante deste processo, que é o que nós não estamos inventando nada, que é o que disciplina os órgãos oficiais que têm por objetivo, por obrigação, disciplinar o processo, ao contrário do que muitos pensam, porque inclusive já foi veiculado algumas coisas na mídia, no sentido de, vocês vão destruir os arquivos da Câmara, não, é justamente para evitar isso. Nós vamos disciplinar o arquivamento disso. Nós já consultamos todos os órgãos da Câmara, todos os setores da Câmara, para saber quais documentos são gerados, em que volume, nós já temos todo esse levantamento, para programar justamente isso, que forma vai ser o arquivamento, e instruir o que vai permanecer em cada setor, por quanto tempo antes de ser removido para o arquivo, e no arquivo o que vai permanecer por cada tempo e o que pode ou não ser destruído ou guardado. Lembrando que nada disso vai ser destruído assim, não, então tá bom, tem a gestão documental, então pode destruir. Não. Nós vamos implementar, isso vai ser tudo muito público. Tem inclusive uma comissão que acompanha isso. E outra coisa, o projeto de resolução vai ser dado vigor, no caso de aprovação. É claro que não existe porquê de não. Depois disso, um ato da mesa diretora vai instituir as tabelas de classificação, como é que você vai lidar com os documentos, e de temporalidade desses documentos. Esse ato, ele é publicado no Diário Oficial, com as tabelas na íntegra.
Aí é aberto o prazo de 30 dias para qualquer impugnação, que pode ser que algum setor, algum ente ou algum munícipe discorde, é claro, com embasamento legal para isso, do que está definido ali. Então, existe um prazo para que essas pessoas impugnem essa tabela. E no caso de impugnação, vai ser revisto, vai ser reelaborado, no caso de ter justificativa plausível para e acompanhar a legislação federal. E nova publicidade, quer dizer, nada disso acontece dentro de uma sala para que a gente mexa do jeito que a gente quer. Existe uma normativa enorme do Tribunal de Contas, do Conselho Nacional de Arquivos, do Sistema Nacional de Arquivos, então de câmaras municipais, como a Câmara Municipal de São Paulo, que existe, é claro, nós pesquisamos como as outras câmaras estão fazendo, até para que a gente tenha um parâmetro muito razoável de como nós vamos fazer as coisas. Então ninguém está fazendo isso da cabeça, nós estamos fazendo de acordo com a legislação que está em vigor. E aí sim, implementado tudo isso, se tiver que haver esse descarte de documento, ele só vai haver depois que existir a digitalização disso e o armazenamento. E não só o armazenamento do digitalizado, a disponibilização do que couber, é claro, porque, por exemplo, existem alguns documentos que são sigilosos. Ah, sigilosos porque são proibidos? Não. Sigilosos porque são classificados como sigilosos pela legislação, como é o caso dos autos do departamento pessoal, não de gastos da Câmara, que isso é público, isso já está em todos os lugares, né? Está no site. Nós estamos falando de vida do servidor público, de documentos que não podem ser abertos por uma questão de sigilo jurídico, não somos nós aqui, é uma questão de sigilo jurídico. Então eu acho assim, virar ao encontro da transparência, da acessibilidade, entendeu? E da manutenção desses documentos, para que a partir de agora tenha um ponto de que você fala, não, tudo bem, agora existe uma gestão, não dá mais para a partir de agora virar e falar, olha, eu preciso de um documento de 30 anos, não achou esse documento, não sei onde está esse documento. Ô Flávio, só para o pessoal ter uma ideia, vamos falar do documento mais comum produzido pela Câmara, que é o projeto de lei ou uma lei. Sim. Só de lei nós temos mais de 11 mil leis em Rio Preto, hoje tudo em papel. Vale dizer que documentos históricos, como leis desde a primeira, isso está garantido? Isso não são só documentos históricos no sentido de antiguidade. Tá? Porque, veja bem, histórico não significa antiguidade. Pode ter uma história muito recente que seja muito relevante. Importante. Tá? De muita relevância e tem que ser preservada. Então, a bem da verdade, os documentos passíveis de eliminação são muito poucos. Tá? Na Câmara Municipal, pelo menos, nós não sabemos. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos os veículos da Câmara. Esses veículos da Câmara possuem um regramento para ser utilizado e esse regramento depende de autorizações, por exemplo, dos próprios gabinetes, para que cada gabinete utilize seu carro cada vez que vai sair. Nós temos cada papelzinho desse de saída, que chama controle de saída de veículos, desde 20 anos atrás para cá, 25 anos atrás para cá, desde quando comprou-se o carro e instituiu a norma de que precisa ter. Quer dizer, qual que é o valor histórico desse documento? Nenhum. Qual que é o valor de controle desse documento de 20 anos atrás? Ele já serviu para o controle, ele já serviu para a sua função. Inclusive, ele não era nem para estar no arquivo, porque ele é de guarda transitória, que a gente chama, ou seja, ele fica no setor de acordo com a legislação federal instituída pelo Conselho Nacional de Arquivos, pelo Sistema Nacional de Arquivos, de ele estar durante a gestão daquela administração, ou seja, como nós temos uma gestão bienal, né, da administração da casa, da mesa diretora, a cada 2 anos ele tem que ser preservado por 2 anos no setor e dali ele já parte para o descarte, ele não precisa partir para um arquivo. E ao contrário desses 2 anos, nós temos 20 anos de documentos. Então tudo isso vai ocupando um espaço enorme e um espaço sem razão de ser. E inclusive, dá uma licença, nós vamos tá mostrando aí algumas imagens do nosso arquivo aqui, que está tudo guardado, tudo encadernado. Exatamente, né? Claro. Veja bem, o fato também de nós estarmos com problemas de espaço por conta de volume não significa que as coisas estão entulhadas lá em cima, tá? Lá dentro do nosso arquivo. Não, elas estão devidamente guardadas, mas nós já começamos a sofrer com o problema de espaço. Então vocês estão definindo essa gestão documental para abrir espaço? Não.
A gestão documental é uma obrigação federal da Câmara. Nós não estamos inventando esse processo. Tá? A gente poderia simplesmente disponibilizar uma outra sala e começar a guardar documentos lá indiscriminadamente. E não é esse o objetivo. O objetivo é trazer esses documentos ao acesso da população. E conservá-los. E conservá-los para que daqui 300 anos esses documentos estejam lá. Porque, por exemplo, leis, projeto de lei, o que gerou a lei, o autógrafo, que é o documento gerado pela Câmara ou pela Prefeitura assim que é aprovada a lei. A lei que volta sancionada, seja por aqui ou por lá. Todos esses documentos são de guarda permanente, isso não vai ser destruído nunca. Nunca, né? Vai ser digitalizado para disponibilização, é claro. Inclusive, mas muita coisa já está digitalizada, disponível no nosso mas site. Mas é que nós temos já, né, uma grande... Hoje, todo o processo de trâmite, ele é digitalizado. Mas a partir de um dado momento, tudo vai estar digitalizado, inclusive o conteúdo inteiro do projeto, não só o andamento dele. E nós nós estamos andando no mesmo caminho, claro, é um caminho sem volta isso. Porque, por exemplo, hoje a justiça já não percebe mais papel. Hoje um advogado ele tem que ter a sua certificação digital e ele manda os documentos para o fórum, para os tribunais, etc. Tudo digital. Hoje não existe mais ida e vinda de papel, eu acho que exceto alguns muito específicos. Coisa, né? Inclusive, porque apesar de ser digitalizado o nosso processo, ele ainda... Sim, carece do papel como forma documental. Exatamente, né? Mas nós estamos implementando algumas outras coisas, como workflow e tudo, que vai agilizar isso. Maravilha. Flávio, eu peço uma licencinha para você, nós temos um rápido intervalo e já voltamos. Alimento é vida. Quando fazemos a escolha certa, damos o primeiro passo para uma vida saudável e cheia de energia e prazer. Mas, se por um lado o Brasil é rico na sua biodiversidade, com uma infinidade de opções de alimentos saudáveis, por outro, enfrentamos a crescente epidemia da obesidade entre a população. O caminho é fazer a escolha certa. Do norte a sul do país, contamos com uma imensa variedade de alimentos que, somados a hábitos saudáveis, podem fazer com que o Brasil vire esse jogo. E para falar sobre isso, nas Olimpíadas 2016, entre em campo a campanha Brasil Saudável e Sustentável. Fique ligado e conheça os benefícios de escolher uma alimentação saudável, preferindo alimentos locais, de época, orgânicos, agroecológicos, minimamente processados e da agricultura familiar. Juntos vamos ganhar a luta contra a obesidade e o sobrepeso. Brasil Saudável e Sustentável. Uma escolha muda a nossa vida. Nossa escolha muda o mundo. Ok, gente, estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje com o diretor legislativo aqui da Câmara, o Flávio Rossi. Estamos falando sobre o projeto de gestão documental, tanto de guarda, disponibilização dos documentos produzidos aqui pela Câmara, um projeto importantíssimo e necessário. Flávio, o artigo 3º dessa lei diz que o armazenamento de documentos produzidos e recebidos pela Câmara poderá ser feito em local externo à sede da edilidade. Ou seja, poderemos ter um arquivo, a guarda desses documentos poderá ser feita fora da Câmara? Sim, fora do prédio da Câmara. É importante ressaltar que hoje nós temos capacidade para absorver, de acordo com o levantamento que nós fizemos, de absorver os documentos produzidos pela Câmara por pelo menos mais 20 ou 30 anos. Temos, assim que reorganizarmos o espaço, nós temos para poder fazer isso. Só um parênteses, quantos documentos são produzidos por dia na Câmara? Alexandre, eu não tenho esse dado específico para te fornecer. Não é muito papel, né? Veja bem, não é questão nem da questão de volume, porque isso aí vai depender do volume produzido pela Câmara, de acordo com os vereadores, em leis, em requerimentos, em indicação. Então, ele pode variar demais, de um ano para o outro e de um mês para o outro. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é que isso pode gerar algum mal-estar para alguém desavisado, no sentido de, então vocês não vão arquivar aí dentro, vão contratar, gerar... Não, nós não vamos contratar um espaço fora da Câmara para fazer isso. Mas nós não podemos descartar a hipótese de daqui 30 anos precisar fazer isso. Ou daqui 5 anos, se de repente o volume
produzido for enorme, fazê-lo. Então, veja bem, isso nós não temos como adivinhar, mas nós temos como previsionar. A mesma coisa acontece quando você diz que você vai, inclusive no projeto de resolução, que pode ser contratada empresa especializada para fazer a digitalização desses documentos. Ah, então vocês vão contratar uma empresa para gerar gasto? Não. Nós temos a intenção de fazer isso com o próprio quadro da Câmara e com os recursos que nós temos disponíveis, que a gente pode fazer isso devagar. Agora, nós não podemos descartar, de repente nós começamos a fazer todo esse processo e chega-se à conclusão, ou acontece uma normativa federal de que nós temos prazo de mais 1 ano para deixar tudo pronto. Então aí como é que faz? Com o próprio efetivo que eu tenho eu não consigo, então teria que contratar alguém para fazê-lo. Então isso não significa que iremos fazer. Isso significa que deixaremos isso à disposição caso seja necessário. Eu hoje não vejo e não existe, posso afirmar, necessidade de se contratar uma empresa para poder fazer o arquivamento disso fora. Nós temos espaço para isso. E num primeiro momento, nós não temos necessidade de contratar uma empresa para fazer a digitalização desses documentos. Vamos ver como é que as coisas funcionam com o andar e com a legislação federal, porque ela que disciplina esse tipo de coisa, não somos nós. Qual o papel do Arquivo Público Municipal nesse processo? Ele tem alguma participação? Veja bem, nós temos o Arquivo Público Municipal de São José do Rio Preto. O Arquivo Público Municipal de São José do Rio Preto, tanto quanto nós temos aqui, ele também tem problemas de espaço. E a administração pública como um todo não está querendo gerar mais custos, porque houve queda de arrecadação, então cada um está lutando, do mesmo jeito que o empresariado está lutando com as armas que tem, o poder público também está tendo que readaptar algumas questões em relação a empenho de verba. Então eles têm restrições de questão de espaço e eles não têm como admitir esse nosso volume lá, por uma questão de possibilidade, não tem condição de fazer isso. Assumir mais esse serviço ainda. E nós temos condição de manter isso aqui. Até porque, veja bem, nós precisamos fazer consultas periódicas, nós precisamos acessar esses documentos. E o Arquivo Público Municipal é em outro prédio longe daqui. Então, veja bem, nós vamos, não é nem viável, em questão de metodologia de trabalho, de você pegar tudo isso e levar para lá. Se nós temos condição de administrar isso aqui. E aí, eu acho que por uma questão de bom senso, nós poderíamos manter isso aqui. Inclusive, existem alguns documentos da Câmara Municipal que está no Arquivo Público Municipal e que nós temos, com a gestão de documentos, esses documentos serão removidos para cá, para que sejam administrados e deixados publicamente aqui. Inclusive existe já hoje o trabalho de compilação das leis, né, que já está tudo sendo feito, disponibilizado ao público. Como é que está esse trabalho? Veja bem, a compilação foi contratada uma empresa para fazer a compilação das leis. Isso era uma exigência nossa aqui dentro, porque os vereadores precisavam, a administração pública precisava, os juristas, os escritórios de advocacia, as pessoas que precisavam reclamar um direito, tudo isso, quando precisava de uma lei, vinha até aqui. E existem leis que passam por muitas modificações, como é o caso da lei de zoneamento, então, lei de servidor público municipal. Então, isso aí passa por uma... Então, chegava uma hora em que a gente tinha que fazer um estudo complexo para saber o que está em vigor. De tanto idas e voltas que essa lei nos reveza. Exatamente. Né? Com essa compilação, primeiro, hoje qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo acessa o site leismunicipais.com.br, coloca a cidade de São José do Rio Preto e ali ele tem exatamente o que está em vigor hoje no nosso município. Inclusive com indexação, que a gente chama, e com versionamento. O que significa isso? Todos os decretos regulamentadores vão estar ali, as alterações, então a pessoa vai saber exatamente como está. E se eu precisar de, por exemplo, uma coisa que era difícil, eu preciso do que estava em vigor na lei de zoneamento dia 2 de janeiro de 1990. Imagina o transtorno que era pegar o histórico dessa lei e montar essa lei até lá. O site faz isso automaticamente. Ele pega aquela data e ele dá o que estava em vigor inserido na norma naquela data. Então, o que acontece? Já estamos passando por toda essa reestruturação.
E aí entra a questão documental, porque existem muitos dos documentos que não estavam digitalizados, que não estavam inseridos aí. Tivemos que fazer toda uma pesquisa nos arquivos para poder disponibilizar para que essa empresa pudesse fazer a consolidação virtual dessas leis lá. Então já passa, inclusive, pela gestão documental também esse tipo de trabalho. Trabalho importantíssimo, né? Inclusive tem na Câmara uma comissão, né, que vai acompanhar e tem gerido isso. Quem compõe e como funciona essa comissão? Veja bem, foi instituída a comissão de gestão setorial de documentos. Ela é presidida pelo Gelson Rastelli Júnior. Ela é também composta por outros servidores da Câmara, justamente para acompanhar de forma conjunta a implantação da gestão documental, o tratamento dos documentos, e ela também dará pareceres a respeito dessas questões documentais. Quando for para fazer reestruturação, digitalização, ela vai dar parecer de tudo, inclusive quem também está incluso no projeto de resolução, na norma legal, para que acompanhe todos os processos, é a diretoria jurídica da Câmara. Para que isso não seja feito de forma aleatória ou do jeito que essa gestão pretende. Nós não estamos implantando alguma coisa para essa gestão. Nós estamos implantando a gestão documental da Câmara Municipal, seguindo normativas federais que regem todo o país, todas as câmaras do país, todos os executivos do país e todos os entes públicos que precisam administrar seus documentos. Sem dúvida. Projeto importantíssimo em tramitação, tem previsão de ser votado, de ser analisado? Veja bem, a inclusão, o projeto está pronto para ser votado, mas a inclusão já tem os pareceres das comissões todas em consonância ao conteúdo do projeto, sem nenhuma ressalva, todos concordam com isso, até porque não existe razões, né, pela qual desmereça isso, ou não concorde com isso. Agora, a inclusão desse projeto na pauta da ordem do dia, ele depende da reunião de líderes. Então, os líderes da Câmara, junto ao presidente da Câmara, é que deliberam os projetos que vão entrar. Então, talvez, e é o que a gente acredita, existem outras normas importantes que estão em tramitação e que tenham prioridade. Já foi dado grandes passos e a Comissão Setorial de Documentos está trabalhando já, inclusive, para como é que vai fazer, de que jeito que vai fazer, que estrutura que vai usar para poder fazer tudo isso, de forma que, quando isso estiver pronto, todo o restante do entorno do que é necessário, a estrutura, a forma, já esteja também prontas, né? Maravilha, gente. Esse é o Flávio Rossi, diretor legislativo aqui da Câmara, falando desse trabalho importantíssimo. Lembrando que se você quiser acessar qualquer lei, indicação, requerimento, projeto de moção, né, tudo que é público já está no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. Flávio, obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu agradeço só e digo que nós estamos trabalhando aqui para que a população em geral, para todos os itens da nossa, né, composição da nossa sociedade, tenha acesso a todo o conteúdo da Câmara. Então, o objetivo principal desse projeto é justamente isso, é permitir que as gerações futuras tenham essa história preservada de forma certa, correta, de acordo com as normas federais, e que todos tenham acesso ao conteúdo que está hoje arquivado e que, de repente, não tem acesso às pessoas. Importante até para historiadores, pesquisadores, disso, estudantes. Sem sombra de dúvida. Flávio, obrigado a você que nos acompanhou em mais esse Câmara Recebe. Um grande abraço e até a próxima.